trimestre novo, e nesse trimestre nós vamos estudar o tema da mordomia cristã. Então nós vamos pensar sobre esta questão, essa temática da administração daquilo que pertence a Deus, né? Nós somos chamados, somos comissionados por Deus para administrar aquilo que Ele criou. Então a gente vai, durante todo o trimestre, pensar um pouco sobre isso. Eu vou introduzir o assunto falando em termos mais genéricos hoje, mais gerais, e depois a cada semana nós vamos entrando em um assunto ligado à temática da mordomia. A irmã Delite pede para avisar apenas aos professores das classes que estão aqui presentes hoje, que ao final do EBD passem com ela lá na sala do EBD para pegar a literatura da Escola Bíblica Dominical para distribuir com os alunos. Tá bom? Então os professores passem com a irmã Delite para pegar a literatura que será distribuída para os alunos. Vamos orar? Eu vou pedir ao irmão Getúlio que nos eleve nesta palavra de oração, pedindo a Deus pelo estudo dessa manhã, que seja proveitoso para nós, para as nossas vidas. Oremos. Grandioso Deus, Pai de amor, de imensa bondade, obrigado, Senhor, por mais um momento que estamos na Tua casa para aprender a Tua palavra. Abençoa, Deus, o pastor Diogo na ministração dessa lição. Ela venha falar profundamente aos nossos corações, nos corrigindo, nos orientando, Senhor, despertando em nós o sentimento de servirmos cada dia com mais dedicação, com mais sinceridade, com mais santidade, a fim de que possamos cumprir o Teu propósito aqui na terra, para que o Teu reino cresça, Senhor. Amém, Senhor. Agradecemos pela presença dos nossos amigos que estão nos visitando, nossos irmãos, abençoa suas vidas, abençoa aqueles irmãos que estão viajando, protegendo, livrando do mal, dando dias felizes ali, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, abram suas Bíblias em dois textos, Salmo 24, verso 1 e Gênesis 1, de 26 a 32. Salmo 24, 1 e Gênesis 1, 26 a 32. Quem encontrou o Salmo 24, 1 pode ler, bem alto. Quem bem, leia, por favor. Ao Senhor pertence a terra e ele se contém o mundo e os que neles habitam. Isso, obrigado, Benjamin. Então, ao Senhor, Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Deus, Ele é Senhor de toda a criação. E Gênesis 1, 26 a 32. Quem encontrar pode ler. Gênesis 1, 26 a 32. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo animal que se arrasta sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para alimento. E a todo o animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a tudo que se move sobre a terra, em que há vida, toda a erva verde lhe será para alimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Amém? Irmãos, essas duas passagens nos falam a respeito do fato de que Deus criou todas as coisas, Deus é o Senhor de todas as coisas, né? Em Salmo 24, o texto diz de forma categórica, de forma bastante clara, que a Deus pertencem todas as coisas, tudo pertence ao Senhor. Ele criou todas as coisas, tudo que existe, existe a partir de Deus. Teologicamente falando, a Bíblia nos diz isso de forma muito clara. Filosoficamente falando, quando trabalhamos com filosofia da religião, nós entendemos que Deus é a causa de todas as coisas, é a causa não causada. Ele, a partir dele, tudo que existe passou a existir, antes dele nada existe, porque ele é o princípio de todas as coisas. Então Deus é a essência de tudo. A partir de Deus, todas as coisas foram criadas, tá? Então, a Deus pertencem todas as coisas. Em Gênesis 1, 26 a 32, depois de ter criado todas as coisas, o texto diz que Deus criou o homem
ou na linguagem bíblica mais adequada, Deus formou o homem. O homem foi formado do que Deus havia criado, do que existia, do pó da terra. Deus então forma o homem, dá ao homem vida, né? E Deus então entrega o domínio, o governo, melhor dizendo, da criação aos cuidados do homem. Então, nós temos aqui o início da doutrina da mordomia. O homem colocado como o mordomo, o econômico, o administrador, o governante de toda a criação. Então é muito interessante, muito importante entender que o homem não se torna o senhor da criação, ele não é dono. A criação não pertence ao homem, mas ele foi colocado como administrador daquilo que pertence a Deus. Daí vem então a doutrina da mordomia. O termo, a expressão mordomia, é uma expressão que perdeu seu sentido, especialmente a partir da década de 70, 80 no nosso país, devido à questão da corrupção generalizada que nós percebemos aí no final do governo militar, né? O início desse governo que marcado pela democracia, mas que se mostrou grandemente marcado pela desmoralização, pela corrupção. Nós percebemos o quê? Que a expressão mordomia ganhou a conotação de benefício próprio, né? Então fulano, ele está vivendo na mordomia, né? Significa que ele está usufruindo de algo que não pertence a ele, enquanto que o termo mordomia significaria o quê? Você administrar, cuidar bem, governar sobre aquilo que não lhe pertence. Então o tema mordomia ele ficou meio deturpado, ficou meio invertido, trazendo a ideia de se beneficiar e beneficiar os seus com aquilo que é de outrem, e não aquilo que verdadeiramente significa no sentido bíblico, que é cuidar daquilo que pertence a outrem, né? Então, se nós pudermos colocar aqui a definição da expressão mordomo, a ideia de mordomo vem de econômo, a expressão grega é econômo, né? Nomo significa lei, eco vem da expressão oikia, que é casa. Então, econômo é aquele que governa bem a sua casa, aquele que administra bem a criação de Deus, aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Então mordomo pode ser traduzido como governante, como administrador, como responsável e gestor daquilo que pertence a outra pessoa. No caso, pensando aqui especificamente sobre a Bíblia, aquilo que pertence a Deus. Tudo que Deus criou em termos materiais está sob a nossa responsabilidade, mas também aquilo que é desdobramento disso, não apenas as coisas materiais, né? O sistema ecologicamente falando, a criação como um todo, mas todos os princípios, as regras, os valores que vão governando a nossa vida e que foram criados a partir disso também, todos eles fazem parte então do que nós chamamos de mordomia. Então nós estamos aqui romper com a primeira dificuldade que a gente tem, né? A primeira é desassociar a mordomia a esta visão de mordomia que existe no nosso país, né? Fazer a mordomia significa se beneficiar, não é isso, né? Viver a mordomia significa administrar e administrar bem aquilo que não me pertence, mas que pertence a Deus. Em segundo lugar, nós devemos também romper com a ideia de que a mordomia tem a ver somente com dinheiro e com bens materiais. Mordomia tem a ver com dinheiro, está ligada à questão dos bens materiais, o uso da terra, o patrimônio que alguém possua, a riqueza que alguém desenvolve. Então existe uma mordomia adequada de produzir, de fomentar riqueza, e existe também a mordomia adequada de usufruir dessa riqueza. São dois pontos diferentes. Até muitas vezes nas igrejas nós trabalhamos muito mais a questão do usufruto, né? Como eu vou usar a riqueza que Deus me faz chegar à mão, o meu salário, os meus bens. Mas não é somente isso, como eu vou ganhar isso? Isso também é mordomia. Eu preciso ganhar adequadamente, eu preciso ganhar de forma lícita, né? Então esses bens e usá-los da melhor forma possível para a glória de Deus. Mas mordomia não diz respeito somente a bens materiais, né? Existe a mordomia do tempo, que é algo imaterial, né? Existe a mordomia dos valores que Deus me deu, que eu preciso colocar em prática, que é algo imaterial. Existe a mordomia
talentos, dos dons que Deus nos dá. E eu preciso usufruir ou utilizar esses dons para a glória de Deus. Existe a mordomia da influência. Quarta-feira atrasada eu preguei sobre isso aqui na igreja, né? Falei sobre irmãos que têm profundo poder de influência e às vezes não utilizam dessa influência para a glória de Deus. Então, tudo isso diz respeito à mordomia, meus irmãos, ao uso adequado, à administração adequada da nossa vida, para a glória de Deus. Então, quando nós discutimos o tema da mordomia, nós estamos pensando exatamente nisso: como administrar a nossa vida de tal maneira que Deus seja glorificado. Isso é mordomia. Nossa vida material, nossos valores, nossa vida imaterial também. Então tudo precisa ser administrado de tal forma que o nome do Senhor possa ser glorificado e engrandecido. Vamos ver dois exemplos aqui sobre mordomia no Antigo Testamento. Alguém abra lá em Gênesis 24, 2. E alguém abra em Gênesis 39, de 4 a 6, 4, 5 e 6. Nós vamos ver o exemplo de Eliezer e o exemplo de José, que foram dois mordomos, dois ecônomos, dois administradores, dois gestores que administraram a coisa pública, procurando administrar corretamente para os seus senhores, mas em última análise eles estavam também preocupados em administrar corretamente para Deus, tá? Eliezer, Gênesis 24, 2, alguém leia para mim. Disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Quem era essa pessoa? Era Eliezer, né? Eliezer tinha o governo sobre tudo que possuía. Ele foi incumbido por Abraão nesse texto aqui, irmãos, em procurar uma esposa para Isaac. Uma tarefa aparentemente assim, pode ser tarefa de um líder, né? Procurar esposa para alguém. Ué, se você pensa que esse líder precisa ser bem casado, e para que ele possa desenvolver bem o seu trabalho, é importante que a sua esposa seja uma ajudadora, essa é uma tarefa fundamental. Porque aquela mulher poderia colocá-la a perder, como as mulheres de Salomão colocaram Salomão no final da vida para fazer muitas coisas erradas. Então, se a gente entende dessa forma, a tarefa de Eliezer é uma tarefa fundamental. Então, enquanto servo de Abraão, enquanto gestor, administrador ali das coisas, ele foi convocado para buscar uma esposa para Isaac. E ele então encontra uma esposa adequada para aquele que haveria de dar prosseguimento à obra que Abraão iniciou, né? Então, Eliezer demonstrou qualidades interessantes, como por exemplo a espírito de oração. Ele era um homem de oração. Então, nessa tarefa de administrar, de cuidar das coisas de Deus, além da capacidade de gestão que ele tinha todo um compromisso com o Senhor que o ajudava, melhor dizendo, a desenvolver essa tarefa que lhe foi concedida, né? O segundo exemplo está lá em Gênesis 39, 4 a 6. Alguém leia para mim. Quem foi que passou as mãos de José tudo que tinha para ele cuidar? Potifar, né? Então é interessante isso. Quer dizer, José, ele recebe estes bens, toda esta vida administrativa vinculada a Potifar, e ele é encarregado então de administrar a vida de Potifar, né? Então, tudo que Potifar possuía estava agora sob os cuidados de José. E aí vocês se lembram da história de José, muito interessante, né? Porque até a mulher de José estava sob, de certa forma, de Potifar, estava sob a administração de José. E José foi fiel, José foi leal ao seu chefe, ao seu líder, né? Aquele que possuía todas estas coisas, né? Quando ele também evitou ter dificuldades, ter um relacionamento com a mulher deste homem. Então ele se mostrou um bom administrador, um homem fiel, um homem honesto, um homem leal àquele a quem ele estava servindo, né? E nós sabemos que isso aconteceu pelo fato de que José era um servo de Deus. Então nesses dois textos, nesses dois personagens, nós encontramos a ideia bíblica de mordomo.
Eliezer administrava as coisas de Abraão e teve até que procurar uma esposa para Isaac. José administrava as coisas de Potifar e cuidava de todas as coisas, e ele foi leal a Potifar em todas as coisas. E isso fez com que ele crescesse a cada dia ali naquele lugar, fosse reconhecido como um bom administrador. Tá? Então aí, esta é a ideia bíblica de mordomia, de administrar aquilo que nos é colocado à mão, para fazer para Deus, diretamente na obra do Senhor ou indiretamente, aquilo que nós fazemos no mundo e que também repercute na glória de Deus. Então essa é a ideia bíblica, meus irmãos, de mordomia. Somos chamados para administrar corretamente o que Deus coloca nas nossas mãos. Então a sua vida profissional, você precisa administrá-la corretamente. A vida acadêmica, sua família precisa ser administrada corretamente. O seu dinheiro precisa ser administrado corretamente. A sua vida espiritual, o seu tempo dedicado ao Senhor, talvez seja uma das grandes dificuldades da nossa geração, não é? Devido ao ativismo, à correria que nós temos de separarmos tempo para buscar ao Senhor. Então é importante compreender que quando falamos de doutrina da mordomia, nós estamos falando da doutrina da administração da nossa vida para a glória de Deus. Alguma pergunta até aqui ou nós podemos ir em frente? Alguma colocação, alguma contribuição? Irmão Artemiro. Jetro. Isso. Moisés fazendo tudo sozinho. Então para mim ele é o padrão da mordomia. Sim. Inclusive existe no Brasil o Instituto Jetro, que é um instituto de orientação de pastores, funciona em Londrina, Paraná. E ele trabalha exatamente com essa ideia, né? De que o líder precisa compartilhar responsabilidades, assim como Jetro orientou a Moisés a fazer. Ao invés de liderar milhões de pessoas, ele liderava um grupo menor que vai liderar outro grupo, que vai liderar outro grupo, quer dizer, uma liderança em rede. Foi a ideia que Jetro passou para Moisés. Um tipo de liderança que é muito comum nos dias de hoje, né? Não apenas nas igrejas, mas também no mundo empresarial, que é a liderança em rede, tá? Então é uma forma adequada também de gerir as coisas de Deus ou a nossa vida, saber compartilhar autoridade, compartilhar poder, compartilhar tudo aquilo que é consequência também dessas duas coisas. E Moisés teve essa capacidade, não é? Jetro passou para ele então esta visão e ele vai procurar colocá-la em prática, né? Mais alguém deseja compartilhar alguma coisa? Às vezes ser bom mordomo é não ter mordomia nenhuma, né? Exatamente. Pode acontecer isso. Logicamente que você muitas vezes vai usufruir daquilo próprio que a sua função, o seu cargo lhe proporciona, mas nada além daquilo que é normal, né? Mas às vezes, para ser bom mordomo, é preciso não ter mordomia. Exatamente. Quando nós falamos aqui no final do início do ano passado sobre liderança, não sei se vocês se lembram, eu fiz um estudo sobre Neemias. E uma das coisas que Neemias fez foi não usufruir. Ele foi mandado como governador pelo rei da Babilônia para Israel, né? E o texto diz lá claramente que ele não lhe seguia todas as regalias que os príncipes e os reis recebiam, né? Porque como é que ele ia receber se o povo vivia na miséria naquele contexto? Ele achou que não seria justo. Então, se tem condições, que seja justo. Se não tem condições, né? Então que você possa agir de forma ética, de forma correta. Então muitas vezes é isso que o Ismael está colocando. Agir com mordomia significa não ter mordomia naquele sentido pejorativo que nós usamos no início. Muito bom. Mais alguma colocação? Então vamos em frente. A base bíblica da doutrina de mordomia, né? Então a Bíblia ensina, meus irmãos, por uma série de preceitos, de orientações, de exemplos, que nós somos mordomos de Deus. Nós vimos no texto lá, o texto do mandato cultural. Aquele texto de Gênesis 1 é conhecido como o texto do mandato cultural. Deus está dando ao homem o controle, a administração do mundo criado por ele. E cabe ao homem então ter a responsabilidade de cuidar adequadamente do mundo criado por Deus. Eu pergunto a vocês, o homem tem cuidado bem da criação de Deus? Tem? Não, né? Estamos aí à beira de um cataclismo ecológico, né? A grande discussão hoje do desenvolvimento sustentável é exatamente essa.
se nós mantivermos o nosso modelo de desenvolvimento e crescimento, quanto tempo mais nós teremos o mundo para viver nele? Mas inclusive isso é contestado. É contestado. Da mordomia. É contestado. Mas é lógico, é um raciocínio lógico, né, Samuel? Se você gasta mais do que você produz e renova, você extingue a criação, não é isso? Se você tem dinheiro no bolso, se você gasta mais do que você repõe, não vai acabar o dinheiro. Por que nós achamos que com a criação vai ser diferente? O raciocínio é o mesmo. Se nós estamos usando a criação acima do seu limite, do seu potencial, nós vamos destruir a criação que Deus fez. O raciocínio, por mais que ela se auto-organize, ela se renove, mas se essa renovação ela for inferior ao processo de destruição, ela vai ser destruída, né? E os homens ainda não descobriram nenhum planeta próximo ainda que possa ser habitado, né? Eles falam assim, tem um planeta tal que fica a 10 milhões de anos-luz da Terra, que provavelmente é igual à Terra. Nós vamos tentar, 10 milhões de anos-luz. Nós não viajamos ainda na velocidade da luz, nem superior. Se nós formos na velocidade da luz nesse planeta, vai levar 10 milhões de anos. Nós teríamos que ir muito além da velocidade da luz para chegar lá e colonizar esse planeta e dizer, não, agora nós temos um lugar onde nós vamos destruir a Terra, mas nós vamos para lá. É ficção científica, né? Mas nós corremos esse risco. Então é preciso cuidar do planeta, né? Então Deus, irmãos, colocou e deu um mandato cultural e disse, olha, eu criei todas as coisas e vocês são responsáveis pela criação. Aí isso está lá no finalzinho do capítulo 1. O que aconteceu no capítulo 3? O homem pecou, caiu. E porque o homem caiu, então o pecado entrou no mundo, irmãos. E aí contaminou, né? Toda a criação. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que toda a criação geme em busca da redenção. Não só os homens estão gemendo por causa da influência do pecado, a criação sofre por causa do pecado. E um exemplo bom é exatamente esse exemplo econômico, né? Essa usura dos homens em produzir cada vez mais, mesmo sem necessidade, para ficarem ricos. Isso é a influência do pecado dentro da economia, dentro do processo de desenvolvimento da humanidade. Uma coisa é você desenvolver, você criar, você produzir de acordo que todas as necessidades sejam mantidas, sejam supridas. Outra coisa é você produzir muito mais do que se precisa e estragar muitas vezes, né? Eu fico pensando, essas produções de soja aí, o pessoal produz em bairro, as estradas são muito ruins, os carros não são adequados, se perde, eu vi outro dia um comentário, 1/3 da produção de soja se perde na estrada, no meio do caminho. Aí outro dia tinha um pessoal aí pegando os trens que passam com a soja e derramam sobre o trilho aquela quantidade de soja. O povo estava indo e catando e vendendo. Aí prenderam os caras. Eu não entendi, né? Não está caído lá, ninguém ia pegar aquilo. Quem é que